Nessa aula, eu vou te apresentar todas as operações que nós realizamos na última semana, trazendo todo o passo a passo da análise, marcações, ponto de entrada e gatilhos, para que você possa compreender e colocar em prática futuramente. Vamos lá para segunda-feira. Na segunda-feira, eu compartilhei exatamente essa análise para a turma. O mercado havia atingido uma região de oferta macro, uma região dos vendedores, e nela configurou um padrão chamado ombro-cabeça-ombro, que é um padrão que remete a uma reversão de tendência, ou seja, se está em uma tendência de alta, atingiu uma região de oferta, que é a dos vendedores, e ao configurar um padrão de reversão, vai indicar para a gente uma nova estrutura de baixa. Portanto, buscaremos opções de venda. Acompanhe aqui na tela que foi muito interessante. Euro-USD tempográfico de M5. Mercado trabalhando nessa macro tendência de alta até que atingiu uma região de resistência que concentrou vários toques, ou seja, tinha muita liquidez dormindo acima desta região de resistência. Sabendo disso, você deve buscar uma região de oferta que seja mais próxima desta região de resistência que ainda não sofreu a manipulação. Dessa maneira, aproximaremos o gráfico e buscaremos uma região de oferta que esteja mais próxima desta região de resistência, que no caso é esse candle positivo que antecedeu essa forte onda de impulso de baixa. Então sinalize esse candle aqui inteiro. Agora observe que esta região de resistência acabou sofrendo uma manipulação, e esta manipulação cravou exatamente na nossa região de oferta. Então foi uma manipulação válida. O que você pode fazer aqui agora? Refinar o tempo gráfico de M1 e buscar oportunidades de vendas. Aqui nós temos um contexto muito interessante. Perceba que o mercado realizou essa forte movimentação de alta no tempo gráfico de M1, rompendo aquela região de resistência, cravando na zona de oferta e realizou a primeira pernada de baixa, deixando aqui dois fundos nivelados, voltou a subir, renovando essa última máxima. Porém, perceba que essa renovação não conseguiu dar continuidade àquela tendência de alta. Ele rompeu, mas não foi a favor do movimento. Ele voltou com a mesma intensidade da pernada anterior, configurando o movimento em V de manipulação, manipulando esse topo anterior. E perceba que, ao configurar dois fundos nivelados nessa faixa de preço, apresentou para a gente a linha de pescoço de uma possível formação de ombro esquerdo, cabeça e ombro direito, acreditando na especulação da baixa, visto que atingiu uma região de oferta macro, uma região dos vendedores. Portanto, quando o mercado buscar exatamente esta região, podemos vender acreditando na baixa do preço. Porém, devemos buscar boas confluências com aquela região. Quando o mercado manipulou esta região de resistência, fez uma forte onda de impulso de baixa, rompeu essa última mínima, praticando o choque na micro tendência, podemos validar uma região de oferta na micro, no tempo gráfico de M1. E essa região de oferta será esse candle positivo que deu início àquela forte movimentação de baixa que rompeu esse último fundo. Aguardaremos o mercado corrigir, buscando esta faixa de preço para confiar na venda, especulando a formação do ombro cabeça-ombro. O mercado finalizou essa onda de impulso, podemos trabalhar com a Fibonacci, puxando desse topo até o fundo, nós temos a 79% na confluência. Perceba que, próximo da nossa zona de interesse, o mercado configura dois topos nivelados, gerando muita liquidez acima dos topos, induzindo a venda de forma antecipada nessa região de resistência, ou seja, está induzindo o pessoal a vender de forma antecipada, gerando liquidez, trazendo a ideia de que haverá uma manipulação nesta região de resistência, buscando nossa zona de oferta, para depois disso configurar uma nova estrutura de baixa. Essa liquidez gerada só intensificou ainda mais a nossa operação. Perceba que o mercado cravou exatamente a nossa região de oferta com o topo manipulado e 79%, agora o nosso papel é aguardar a rejeição nessa zona de interesse. Quando o mercado rejeitou apresentando esse padrão enforcado, executo a venda na abertura desta vela para o final da próxima, favorecendo um belíssimo take nessa operação. E foi dessa maneira que eu lucrei aproximadamente R$ 1.000 com essa belíssima operação visando a formação de um ombro cabeça-ombro. E foi essa operação, especulando a formação de um ombro cabeça-ombro, que nos fez lucrar na segunda-feira. Já na terça-feira nós fechamos o dia no 0 a 0, sem operações. Quarta-feira, no EURUSD especulamos uma operação de venda baseado nessa análise. Compartilhei para a turma que o mercado havia configurado uma tendência principal de baixa e durante aquela tendência estava configurando o padrão declinado, um padrão deriva, que para quem não conhece esse padrão, é um padrão que sinaliza reversão de tendência. Se está uma tendência principal de baixa, ele começa a se declinar e está sinalizando para você que pode vir uma nova estrutura de alta. Porém, esse padrão deve ter um contexto, ele deve ser formado em cima de uma região de demanda macro ou em cima de uma região de oferta macro. Caso seja apresentado próximo de uma região,
Possivelmente é um padrão que tende a ser manipulado, e foi exatamente isso que aconteceu. O mercado configurou esse padrão declinado próximo de uma região de demanda e não em cima dela. Então esse padrão foi criado para induzir a compra de forma antecipada, gerando muita liquidez, trazendo a ideia de que haverá uma manipulação naquele padrão para que o mercado continue aquela tendência principal de baixa. Essa foi nossa ideia e o mercado respeitou lindamente. Acompanhe aqui na tela. Euro-USD tempo gráfico de M5. O mercado realizou uma forte onda de impulso, fez um movimento corretivo e voltou a impulsionar. Perceba que ao longo dessa onda de impulso o mercado começa a perder inclinação, formando um padrão declinado, um padrão deriva, que sinaliza a fraqueza da força atuante, que no caso são os vendedores, sinalizando que pode haver uma nova estrutura de alta, uma reversão de tendência. Porém, lembre-se, a formação desse padrão para ter um contexto válido deve ser configurado em cima de uma região de demanda macro, neste caso, ou se estiver uma tendência principal de alta, deve ser configurado em cima de uma região de oferta macro, sinalizando que, de fato, haverá uma nova estrutura de baixa, uma reversão. Ou seja, esse padrão deve ser formado em cima de uma região de demanda macro. Bora ver se de fato foi configurado? Bom, observe que lá atrás o mercado havia configurado esse padrão triangular, um padrão triângulo simétrico. Jogando aqui o volume de rende fixo, do início da formação do padrão até o final dele, perceba que a POC estava exatamente nessa faixa de preço e já foi testada. Então, quais informações nós temos com esse cenário? Sabendo que a zona de interesse mais próxima do preço atual já foi atingida, que no caso era a POC daquele padrão triangular e posteriormente até foi rompida, certamente aquele padrão declinado não estava sendo configurado em cima de uma zona de interesse. Ele tem um novo alvo especulativo, então você tem que especular esse alvo para definir boas operações. Bora lá? Então, sabendo que a POC desse padrão triangular já foi atingida, o mercado atingiu, reagiu muito bem e depois disso acabou rompendo aquela região, saiba que o novo alvo do preço está mais abaixo. Então seu papel nesse momento é buscar essa região de interesse para que você possa especular operações de venda, especulando a continuação desse movimento e futuramente comprar na sua região de interesse, no alvo dos compradores. Então tira o zoom do gráfico e observa que lá atrás, nós temos dois fundos nivelados, uma região de suporte, em que o mercado está se aproximando daquela região. Então, esse é o alvo do preço. Então, marcaremos aqui esta regiãozinha de suporte como alvo dessa movimentação de queda. Então, esse padrão declinado que está sendo formado nesse exato momento é um padrão sinalizando que haverá uma estrutura falsa de alta. Então, vai realizar apenas um movimento corretivo, testando uma nova zona de oferta, para depois disso continuar essa movimentação de queda. Então seu papel é buscar opções de venda. O que eu fiz aqui? Puxei o volume de rende fixo, do início da pernada de baixa até o final dela. Observei que a POC estava exatamente nessa faixa de preço, em cima de uma região de demanda que foi rompida, virando uma região de oferta. Então sinalizo, região de demanda que foi rompida, virando uma nova região de oferta. Nesse caso é um Mitigation Order Block. Puxando a Fibonacci desse topo até o fundo, nós tínhamos a confluência em cima da POC a 70% da Fibonacci. Então, quando o mercado buscasse essa região lá no tempo gráfico de M1, podemos pensar na venda, especulando a continuação desse movimento de baixa e especulando a manipulação desse padrão declinado. O mercado realizou essa forte movimentação de alta, cravou exatamente na nossa confluência de 70%, POC dentro da zona de oferta. Quando houver uma rejeição válida, eu posso vender especulando abaixo do preço. O mercado rejeita em padrão enforcado. Executo a venda na abertura desta vela para o final da próxima e dê um belíssimo take na nossa operação, visando a manipulação daquele padrão declinado. E de fato, cravamos o topo de mercado e reagiu muito bem. Perceba que o mercado atinge o alvo dele, manipula aquela região e começa a realizar uma forte estrutura de alta porque atingiu o seu alvo principal. E foi dessa maneira que eu coloquei aproximadamente R$1.000 especulando a manipulação de um padrão declinado, um padrão deriva. Então essa foi a conclusão da operação de quarta-feira, uma operação bem interessante especulando a manipulação de um padrão deriva, um padrão declinado. Já na quinta-feira foram duas operações no Euro GP. O mercado estava totalmente lateralizado, acabou rompendo a região de suporte do padrão e subiu de forma corretiva testando a região de grande volume, ou seja, a POC, com a confluência de uma zona de oferta bem validada e também Fibonacci. Quando o mercado buscou aquela região, nós vendemos e foi um lindo take. Acompanhe aqui na tela. Euro GP tempo gráfico de M1. Mercado totalmente lateralizado,
configurando fundos e topos nivelados. O nosso papel é aguardar o rompimento, seja da região de suporte ou da região de resistência. Então sinalizaremos região de suporte e região de resistência do nosso padrão lateralizado. Perceba que o mercado realizou uma forte onda de impulso de baixa, rompendo esta região de suporte. Primeira coisa que eu faço, puxar o volume de rende fixo do início do movimento lateral até o final dele, até o rompimento. Perceba que a POC estava exatamente nessa faixa de preço, sinalizando que esta é a zona mais importante daquele período lateralizado. Então o mercado pode muito bem voltar a corrigir, testar essa região e dar início a uma nova movimentação de baixa. Porém, você tem que ter muito cuidado nesse tipo de movimento. Sabendo que está lateralizado, pode acontecer várias manipulações. Esse rompimento pode ser falso. Pô, Carvalho, então como que eu sei que vai ser um rompimento falso ou se será um rompimento válido? Pega essa dica que vai te ajudar muito. Se o mercado rompeu uma determinada região com bastante intensidade, você deve esperar uma correção, um movimento de alta fraca em relação à pernada anterior. Se o mercado subir com muita intensidade, apresentando até mesmo a mesma intensidade da pernada anterior, é uma manipulação. O mercado vai corrigir, testar o suporte e voltar a subir novamente. Então, este tipo de operação você deve evitar. Então espere o mercado subir de forma corretiva em relação à pernada anterior para que você possa vender acreditando na baixa do preço. Agora perceba que o mercado começa a realizar uma estrutura de alta, sendo ela uma estrutura fraca. Ele demonstrou pouca intensidade ao longo dessa subida ao compararmos com a pernada anterior. Então trata-se de um movimento corretivo. Você pode pensar na venda nesta região. Então marca aqui, ó, a sua POCzinha, puxa a sua zona de oferta, que no caso é esse candle positivo que antecedeu a sua forte onda de impulso, puxa a sua Fibonacci do topo ao fundo, aqui nós temos a confluência da 79%, mercado configurando a formação de um canal corretivo, marque o seu canal, puxa a sua região de suporte, marca a sua região de resistência, posiciona aqui o ponto mais extremo também daquela confluência, e quando o mercado buscar exatamente essa região, você pode vender especulando abaixo do preço. Perfeito. O mercado cravou na nossa região de interesse. Porém, observe que esta cravada apresentou um gatilho. Ele subiu de forma decrescente. Ele apresentou aqui um candle grande, depois um candle menor que o anterior. Isso aqui sinaliza pra gente fraqueza da força atuante ao longo daquela subida, em cima da região de oferta. Quando sobe de forma decrescente, é um gatilho de entrada, intensificando a sua operação de venda. Quando esse candle esticou, fechando em cima da 79%, é lapada. Execute a venda para o final da próxima vela, que vai ser uma linda operação. Por conta desse gatilho, candles decrescentes, candle esticando, fechando em cima da sua região de interesse, é um candle de exaustão. O candle de exaustão é configurado quando ele vem após a sequencial de candles decrescentes. Ou seja, o mercado sobe de forma decrescente, sinalizando fraqueza dos compradores, depois um candle esticando em cima da sua região, fechando em cima dele, é um candle exausto daquela estrutura de alta, sabendo que é um movimento corretivo, que de fato já é um movimento mais fraco. Quando ele apresenta esse candle de exaustão, você executa a venda e tem uma operação certeira, uma operação muito interessante. E foi dessa forma que eu lucrei aproximadamente R$1.000 com essa operação. Já a segunda operação foi na mesma análise, porém na rejeição. Perceba que após o mercado tocar na nossa região de interesse, ele retestou a mesma zona e esperei a rejeição, porque nesse tipo de caso você não pode cravar de novo, tem que esperar o mercado retestar e rejeitar na sua região de interesse. Apresentou uma belíssima rejeição em padrão estrela cadente. Quando houve a formação desse padrão, executei a venda na abertura desta vela para o final da próxima vela. Foi um take muito apertado. Acompanhe aí. Quando eu realizo uma segunda operação no dia, eu tenho o costume de entrar somente com lucro da primeira operação para proteger meu capital, e nessa operação não foi diferente. Quando houve a rejeição, vendi somente com lucro da primeira entrada. A vela de entrada rasgou demais, rompendo a nossa operação, e no finalzinho ele conseguiu pagar, fechando aí um belíssimo take naquele dia, aproximadamente R$1.600 de lucro. De fato, o mercado só fez ali um teste cardíaco. Mas enfim, essa foi a conclusão de quinta-feira. Duas operações na mesma análise, fechando o lucro bem interessante. Já na sexta-feira, no GBPJPY, sinalizei para a turma que o mercado estava configurando uma região de suporte muito interessante que gerou muita liquidez próximo de uma zona de demanda, Fibonacci e POC. Quando o mercado buscasse aquela região
manipulando a zona de suporte, nós podemos comprar acreditando na alta do preço. GBP/JPY tempo gráfico de M5. Mercado trabalhando nessa forte movimentação de alta, começou a lateralizar, teve aqui um sweep, uma manipulação naquela região, mercado realizou uma forte estrutura de alta e após isso começou a lateralizar novamente. Fez aqui vários fundos nivelados configurando uma região de suporte, gerando muita liquidez abaixo desses fundos. Anota aí, pessoal, se o mercado configurou uma região de suporte que foi bem concentrada, vários toques naquela região, saiba que tem muita liquidez caso ainda não tenha acontecido uma captura, uma manipulação naquela região. Então o que você deve fazer? Você deve buscar a região de demanda mais próxima daquela região de suporte. E a sua região de demanda será o último candle negativo que antecedeu essa forte movimentação de alta, que após isso o mercado começou a lateralizar. Então você deixa demarcada exatamente esta região de demanda. Puxando aqui o volume de rende fixo, de acordo com aquele movimento lateralizado, para buscarmos confluência com a zona de demanda, do início da movimentação até o final dela, levando em consideração aqui, ó, primeira pernada, a segunda e a terceira, a POC estava exatamente nessa faixa de preço, no meio do bloco, no meio da demanda. Então deixa ela marcadinha aqui. Puxando o Fibonacci deste fundo até o topo, nós temos a confluência da 79%. Então nós temos aqui um contexto muito interessante. Região de suporte, zona de demanda com POC e 79% na micro, e na macro também tínhamos aqui a 61.8 na confluência. Então era uma zoninha muito interessante, né? Quando o mercado buscasse essa confluência, nós podemos comprar acreditando na alta do preço. E finalizaremos em M1. Aqui está um detalhe muito importante. Perceba que, ao longo do desenvolvimento daquela análise, o mercado apresentou dois fundos nivelados na mesma faixa de preço, gerando muita liquidez abaixo desses fundos. Por que disso? Quando o mercado configura aqui dois fundos nivelados e rompe esta região de resistência, muitos passarão a comprar nessa região acreditando na alta do preço, e seus stop loss estarão aqui embaixo, então gerou muita liquidez, intensificando ainda mais a nossa operação. Assim que o mercado busca exatamente essa faixa de preço, podemos comprar especulando a alta do preço. Perceba que em cima da 61.8 o mercado apresentou uma belíssima rejeição. Compraremos na abertura dessa vela para o final da próxima, favorecendo aí um belíssimo take, finalizando mais um dia. E detalhe, ao longo dessa movimentação, depois da formação daquele canal expansivo, o mercado começou a se afunilar, intensificando ainda mais a nossa análise. Fez um padrão Cunha apontado para baixo, em cima da região de demanda, em cima da POC, sinalizando que os vendedores estão perdendo intensidade. Cravou na região, apresentou uma belíssima rejeição. Compra, que o mercado pode realizar uma estrutura de alta, favorecendo um lindo take para você. E foi dessa maneira que eu coloquei aproximadamente R$1.000 com essa operação, fechando aí mais um dia de take junto com a minha turma. Então essa foi a conclusão de mais um dia de operação, finalizando uma belíssima semana de muito aprendizado e muito lucro junto com a minha turma. E esse foi o fechamento da semana. 4 dias de take e 1 dia de 0 a 0 na terça-feira. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e compreendido todas as análises que eu passei para vocês. Coloque em prática, estude, se aprimore, padronize um bom operacional, que eu tenho certeza que você vai se dar muito bem nesse mercado. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva no canal. Tamo junto, te espero no próximo vídeo.